Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu venho trazer uma mensagem aqui que fala sobre o amor de Jesus Cristo. O amor de Jesus Cristo que é incondicional. O amor de Jesus Cristo que Ele se entregou a si mesmo por mim e por você. Valorizando assim a nossa vida e sofrendo até a morte de cruz por nós. Então eu vou falar um pouco aqui, vou começar já da caminhada de Jesus Cristo perante o Sinédrio. O que é o Sinédrio? Primeiro você tem que entender o que é Sinédrio. Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e também o legislativo. O legislativo supremo da antiga Israel. Era constituído por um príncipe, um chefe e por quase 69 integrantes que se assentavam em um semicírculo para julgar ali então a sua vítima. Este era o Sinédrio. Ele era organizado, ele era montado com as altas autoridades religiosas daquela época, pelos sacerdotes, os escribas, os anciãos. E era também conduzido por um chefe ou um príncipe. Então, prenderam Jesus Cristo e levaram para o Sinédrio, para ali ser julgados por ele. Todo o tempo, né, o sumo sacerdote, todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas, eles estavam sempre procurando um motivo para ter um motivo para condenar Jesus Cristo à morte. E então eles procuraram testemunhas falsas contra Jesus e até algumas se apresentaram, mas eu acredito que não foram o suficiente, entendeu? Para poder condenar Jesus Cristo à morte. E então eles usaram a afirmação de Jesus Cristo, palavras que Jesus tinha dito contra Jesus. E uma foi essa, que ele destruiria o templo e reconstruiria o templo em 3 dias. E usaram essa afirmação de Jesus mesmo contra ele mesmo. Aí o sumo sacerdote viu que tudo isso ainda não era o suficiente para condenar Jesus Cristo à morte. Então eles ficaram persuadindo Jesus Cristo, ficavam persuadindo, ficavam pressionando, fala, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. E Jesus falou, tu disseste. E declarou Jesus, verás agora o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, quando ele ouviu Jesus falando isso, ele rasgou suas vestes, irado, e disse aos outros, blasfêmia, não precisamos mais de testemunha para condená-lo. E aí ele perguntou, o que vos parece aos outros que estavam lá? Então, todos os outros principais sacerdotes, escribas, anciões falaram, é réu de morte, dizendo que Jesus Cristo era réu de morte, ser condenado à morte. Porque era isso que era o desejo deles. Antes eles já tinham se reunido para procurar motivos para condenar Jesus Cristo à morte. Então dali levaram para Pôncio Pilatos, que já fica lá no capítulo 27 de Mateus, tá? A partir do verso 11, a gente vai ler, tá? Jesus perante Pilatos. Eles levaram Jesus Cristo perante a Pilatos e Pilatos dizia a Jesus Cristo, olha só, tantas acusações contra ti, você não fala nada, você não se defende, fala alguma coisa contra os teus acusadores. E Jesus nada respondia. E assim despertava mais admiração do governador por ele estar calado, ser ali acusado pelos escribas, anciões e os sacerdotes, e ele não falava nada contra eles, ficava calado, porque ele poderia sim, tinha direito de se defender, mas ele não queria isso, porque ele queria cumprir a sua missão de morrer na cruz por mim e por você. O seu amor é incondicional, ele não impõe nenhuma condição para te amar e para fazer tudo por você. E aí eles levaram Jesus Cristo e Pilatos viu tudo isso ocorrendo e viu que Jesus Cristo era um homem justo e santo, que culpa nenhuma tinha Jesus para ser condenado daquela forma. E Pôncio Pilatos reconheceu isso, que Jesus era justo e é justo, o santo de Israel, Jesus Cristo. E então, estava na véspera da Páscoa, naquele tempo, e tinha um preso chamado Barrabás, muito conhecido pela sociedade, que tocava o terror naquela época com a sociedade, roubava, matava e fazia tantos outros crimes. E ali ele estava preso, estava sendo também acusado, que nem Jesus Cristo, Barrabás. Estava sendo condenado ali. E então ele colocou Barrabás do lado, Jesus Cristo do outro lado, e perguntou à multidão:
Que queres que eu solte? E a multidão falava: solte Barrabás e crucifica Jesus. E ali os sacerdotes, os escribas, os anciões, as raças de víboras, estavam ali estimulando o povo a escolher Barrabás para ser sobre Jesus Cristo ser crucificado. E gritavam lá: crucificai Jesus, crucificai-o. E aí Pilatos falou: que mal fez este homem? Aí eles falaram: quanto mais ele queria defender Jesus Cristo, aí a multidão falava: crucificai-o, crucificai-o. E então ele mandou trazer uma água, vindo uma água, ele lavou suas mãos e disse: estou inocente do sangue desse justo, fique convosco isso. E então a multidão falou: que seja o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. E então Pilatos soltou Barrabás. E aí Jesus Cristo foi para o pretório, que era um lugar físico onde ficava com os soldados ali para ser ali torturado. E Jesus Cristo foi levado para esse lugar pelos soldados de Pilatos. E lá teceram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus Cristo, penetrando as espinhas em sua carne, ferindo a sua carne, penetrando, escorrendo sangue no outro de Jesus. Colocaram um manto escarlate de Jesus Cristo e lhe deram um caniço, colocaram na sua mão direita. E aí eles faziam o gesto, se prostrando e falando: salve o Rei dos Judeus, escarnecendo de Jesus Cristo, zombando de Jesus Cristo. Eles não sabiam, mas eles estavam realmente falando a verdade, que Jesus Cristo é sim Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então eles estavam mangando, zombando de Jesus, cuspiram em Jesus Cristo, pegaram o caniço da sua mão direita e bateram na sua cabeça com força. E ali açoitaram Jesus Cristo. Pela cultura judaica, era 39 açoites que tinha que ser dado, de 39 a 40 pelo Torá. Mas aí Jesus Cristo estava já ali enfraquecido e açoitaram Jesus Cristo. O chicote que os romanos usavam era pontas de ossos, feito com pontas de osso, couro, as tiras eram couro legítimo, pontas de osso e metais, que rasgavam as carnes, as costas da vítima, entendeu? Deixando ali no tecido ensanguentado, sangrento e parecendo alguns ossos, porque rasgava ali a carne. E então Jesus Cristo perdeu muito sangue ali, Jesus Cristo perdeu sangue demais, ele ficou enfraquecido, Jesus Cristo ficou muito enfraquecido, ficou ali sem forças. Eu acredito que faltou até ali o oxigênio, entendeu? De tanta tortura e suportando tudo aquilo, sendo zombado, sendo humilhado ali por mim e por você. Jesus Cristo fazendo tudo isso. Jesus Cristo, se não quisesse, ele não tinha morrido por mim nem por você. Aí nós seríamos condenados eternamente para o sofrimento eterno. Não teríamos nem oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e sermos salvos. Porque é através da morte de Jesus Cristo que temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Deus Todo-Poderoso e Deus nos perdoar, nos purificar e nos fazer nova criatura em Cristo Jesus e sermos salvos através da morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição no terceiro dia. E Jesus Cristo passou por tudo isso por mim e por você. E Jesus Cristo não desistiu de sua missão, porque Ele ama muito, muito a você e a mim. O seu amor é incondicional, o seu amor é verdadeiro e eterno. E aí eles levaram Jesus Cristo para o lugar, ao Gólgota, que significa lugar da caveira, onde ali crucificavam, né, as vítimas, os presos. E Jesus foi crucificado com ele 2 ladrões, um ao seu lado esquerdo e o outro ao seu lado direito. E ele foi crucificado, foi cravado as suas mãos com pregos muito largos, e aí seus pés também foram cravados no madeiro. E ali Jesus perdeu muito sangue, ficando debilitado, enfraquecido, morrendo aos poucos. E todos que passavam por ali, vendo Jesus na cruz, falavam, se zombavam dele: olha aí, salvou a tantos e não salva a ti mesmo? Não disse que confiava em Deus? Cadê Deus agora para livrá-lo? Não és filho de Deus? Assim faziam os sacerdotes, os escribas que passavam por ali e outras pessoas, zombando de Jesus, escarnecendo de Jesus Cristo, e colocaram acima da sua cabeça na cruz uma placa que dizia: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Ali era zombando de Jesus Cristo. Essa foi a sua acusação, mas eles sabiam que Jesus Cristo era uma pessoa justa. E Jesus Cristo é sim o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é justo, Ele é o Santo de Israel. Jesus Cristo, Ele
estava ali por mim e por você naquela cruz, suportando tudo aquilo, sem reclamar. E da cruz mesmo ele pediu para o Pai perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele. E Jesus Cristo entregou o Espírito dele ao Deus Todo-Poderoso. Entrego o meu Espírito, e houve trevas na terra e terremotos. E o centurião e os guardas que estavam ali guardando o corpo até as vítimas morrerem na cruz, para eles tirarem da cruz, eles viram tudo aquilo acontecendo. E o centurião, o comandante, falou assim: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Eles reconheceram que Jesus Cristo é sim Filho de Deus, o Rei dos judeus, o Rei dos reis. E Jesus Cristo, no dia da crucificação dele, da morte dele, muitos mortos, corpos de santos que tinham morrido, ressuscitaram, levantaram dos sepulcros e apareceram a muitos. E quando Jesus retornou, depois da sua ressurreição, terceiro dia da sua morte, ele subiu à cidade santa junto com Jesus Cristo. Leia em Mateus 27 que você vai ver todos esses atos de Jesus Cristo, da sua crucificação e do seu sofrimento por mim e por você. Jesus Cristo hoje te chama. Se você estiver afastado, volte para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ainda não desistiu de você. Jesus Cristo te ama. Quando ele veio ao mundo para morrer na cruz por mim e por você, ele não queria saber se você era negro, se você era rico, se você era milionário. Ele estava morrendo ali por todos nós, por toda a humanidade, para que a humanidade tivesse a oportunidade de ser salva e herdar a vida eterna, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, para também assim nós temos o direito de herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus te ama. Valorize o que Jesus fez por você. Amém.